Moisés Duanhas venceu a edição 33 do Grande Prémio Abimota Região de Aveiro. A competição, que percorreu as estradas do eixo ibérico Aveiro-Salamanca, foi dominada pelos espanhóis. 3 etapas, 3 vitórias de Nuestros Hermanos. O Grande Prémio Abimota, região de Aveiro, começou em Espanha. O país de Nuestros Hermanos foi palco da primeira etapa que percorreu a região de Castilha e León. Antes do arranque da competição, na cidade de Salamanca, a Plaza de los Bandos serviu de montre ao que de melhor é produzido na região de Aveiro. A cultura, a gastronomia e as tradições da Ria de Aveiro inundaram Salamanca. Na Plaza de los Bandos foram apresentadas as 15 equipas que estiveram em prova. 11 conjuntos nacionais e 4 espanhóis iam discutir a edição 33 do Grande Prémio Abimota, região de Aveiro. Yo creo que para nosotros es muy importante esa unión entre deportistas, entre dos países y sobre todo para que los salmantinos conozcan mucho mejor Aveiro, porque desde luego merece mucho la pena. Um lugar com tradição no ciclismo. Ainda no ano passado foi aqui discutido o contrarrelógio decisivo da Volta à Espanha. A Plaza Maior em Salamanca foi o ponto de partida para a primeira etapa do Grande Prémio Abimota, região de Aveiro. Pois nós estamos na Plaza Maior de Salamanca, quiçá uma das praças mais bonitas da Europa, e portanto é um grande prazer estar num local emblemático, enfim, da cultura ibérica, a fazer sair daqui o Grande Prémio Abimota. Em 2011, a competição foi ganha por Edgar Pinto, o corredor da LA Antártida, a tentar repetir o triunfo numa corrida que se esperava muito equilibrada. Eu acho que vai ser discutido ao segundo. Hoje, quem bonificar já vai levar vantagem para amanhã. Amanhã acho que vai chegar um grupo restrito, mas mesmo assim não, acho que vai ser discutido ao segundo. Partida de Salamanca, a meta estava instalada em Ciudad Rodrigo, junto à fronteira com Portugal. Marcos Chagas, uma primeira etapa totalmente discutida em Espanha. Toda ela em território espanhol, com alguma dificuldade, é verdade, principalmente a contagem de montanha segunda categoria, um percurso bastante bonito e que oferecia também, convidava os corredores portugueses que, neste tipo de corridas nacionais, raramente vão ao país vizinho. Pedaladas iniciais depois da partida de Salamanca. Neste primeiro dia, o pelotão, composto por equipas elites e sub-23, ia ter pela frente 129 km. A maior dificuldade era a contagem de montanha de segunda categoria ao quilómetro 84. Aqui as primeiras movimentações, com um grupo numeroso a formar-se na dianteira, ficavam 10 corredores isolados. Logo as primeiras movimentações e também alguma expectativa em relação àquilo que aconteceria nestes 3 dias de Grande Prémio Abimota. As expectativas eram altas, os resultados depois e a corrida em si não seriam tão aliciantes, mas este era o início, este grupo numeroso que se formava na frente, numa estrada que convidava a andar, não só os homens da frente, mas também o pelotão, daí que a fuga um pouco mais adiante fosse alcançada. Estavam percorridos pouco mais de 80 km, a fuga a ser anulada. A equipa da EFAPEL Glass Drive comandava o grosso da coluna na escalada à montanha de segunda categoria em Mogarás. O facto de ter no seu conjunto diversos corredores que se sentem muito bem na montanha levava a equipa de Carlos Pereira a assumir esse comando. No entanto, o primeiro ataque digno desse nome foi de Hélder Oliveira da Honda. Diogo Silva do Maia responde, ali ligeiramente atrasado, de camisola azul, o vencedor da montanha em 2011, Hugo Sancho, mas estes corredores seriam surpreendidos nos metros finais da escalada. É uma parte mais fácil da subida, uma fase mais rápida, vamos considerar assim, na aproximação à meta, onde surge César Fonte, camisola verde à partida do Grande Prémio Abimota deste ano, a ser o primeiro nesta contagem, recordo, de segunda categoria.
César Fonte, do EFAPEL Glass Drive, a conquistar a primeira montanha deste Grande Prémio Abimota, à frente de Diogo Silva, do Maia, e de Hélder Oliveira, do Honda, que ainda conseguiu a terceira posição neste ponto de interesse na primeira etapa da competição. Depois da discussão desta montanha de segunda categoria, o pelotão voltaria a reagrupar-se na descida. Os corredores aproximavam-se da chegada à Ciudad Rodrigo, mas antes havia ainda para discutir a primeira meta volante desta prova em Moras Verdes, com Pablo Torres, o primeiro a passar neste ponto de interesse. Aquilo que acontecia nesta meta volante era de alguma forma perspectivar do que sucederia também na chegada, o domínio dos espanhóis, o que à partida não seria também de todo previsível. Provavelmente, e pela ausência de corredores mais rápidos das outras formações, nomeadamente Samuel Caldeira ou Bruno Lima, o próprio Bruno Sancho, há muito ausente também por lesão, levava a EFAPEL Glass Drive a levar a corrida com o objetivo de Sérgio Ribeiro. Amorim, quero toda a equipa na frente agora, vamos pegar nisto para o Serginho, opa! O que provavelmente Carlos Pereira não contaria é com a presença dos bons sprinters espanhóis que estavam na corrida. Aqui David Blanco a trabalhar na dianteira do grosso da coluna. O objetivo era preparar o sprint final para o homem mais rápido da equipa, entrada já no último quilómetro, Marco. Aqui já com outras formações e, claro, as naturais movimentações de aproximação à meta, ainda há um corredor do Burgos que surge na reta da meta com alguma vantagem, mas depois, e curiosamente, são dois homens da formação da Gios, os dois primeiros na chegada. José Carrasco vence à frente do colega da equipa Francisco Pacheco, um corredor bem conhecido do pelotão português. Terceiro lugar para Marco Cunha, o melhor português nesta classificação da primeira etapa deste Grande Prémio Abimota. Aqui a festa da equipa espanhola com o triunfo de José Carrasco, o primeiro corredor a vestir a camisola amarela deste Grande Prémio Abimota. Veníamos a jugar en principio la opción de Pacheco, yo depende de cómo me viera también tengo buena punta de velocidad y en las rotondas llegando a meta pues no nos descolocamos, uno fuimos por un lado, otro por otro y aquí en la entrada al final pues vi hueco y disputamos uno por un sitio y el otro por el otro y mira, primero y segundo mejor imposible. Os festejos maioritariamente espanhóis em Ciudad Rodrigo. A classificação após a primeira etapa, as diferenças apenas fruto das bonificações. No lado de cada fronteira, a cidade mais alta de Portugal recebeu a partida da etapa rainha da competição. Com partida na Guarda, os corredores tinham de enfrentar a Serra da Estrela e no final a meta estava instalada no alto do Caramulo. Um dia complicado e decisivo, Marco. Pelo menos à partida havia grande expectativa em relação a esta etapa. Percebeu-se nitidamente na primeira que havia muito cuidado, muita atenção em relação a esta chegada ao Caramulo e também porque o que raramente acontece em competições extra volta a Portugal, os corredores fariam uma incursão no ponto mais alto de Portugal continental, a Serra da Estrela. Aqui vemos três homens que conseguem isolar-se na dianteira da corrida. Três corredores que ganham uma vantagem de cerca de 1 minuto sobre o pelotão, que era comandado pela equipa da EFAPEL Glass Drive, o conjunto de Carlos Pereira a controlar a corrida, enquanto na dianteira seguiam três homens, entre eles Henrique Salgueiro, do LA Antarte, seguido por Domingos Gonçalves, do Honda, e ainda John Aberassuri, da Orbea. Os três fugitivos tentavam cavar diferenças na subida à Serra da Estrela. Um trio de respeito, daí que a EFAPEL Glass Drive sempre mantivesse um ritmo muito constante e que nunca permitiu aos homens da dianteira, neste caso ao trio mais adiantado, ganhar grande vantagem. Bem perto da escalada às penhas douradas, os homens da dianteira a serem absorvidos pelo pelotão. O pelotão ficava compacto e na discussão da montanha de primeira categoria, 4 homens a destacarem-se ligeiramente em relação ao pelotão e é José Gonçalves que passa na frente de César Fonte, que com segundo lugar segura a camisola azul de líder na montanha. O pelotão vinha logo a seguir. Um pelotão quase compacto, que não é muito normal, enfim, diz bem também de alguma passividade dentro da corrida, que permitiu a que quase todos os corredores conseguissem passar neste ponto. É um facto que é as Penhas Douradas, não as Penhas da Saúde, não a Torre, mas não deixa de ser uma subida com alguma dificuldade e quase todo o pelotão, como tem a oportunidade de ver, passou compacto. A passagem pela Serra da Estrela, um cenário que habitualmente só vemos na volta a Portugal, Marco.
Pois, e que desta vez o Grande Prémio Abimota levou os corredores nacionais e também algumas das equipas espanholas a visitar. Pena que não tenha dado o espetáculo que todos aguardaríamos, mas se calhar demasiado receio dos corredores nacionais e já a pensar muito, se calhar demais, na volta a Portugal. Os corredores chegavam depois a Nelas para a discussão desta meta volante, com Pablo Torres a passar destacado. O camisola rosa, símbolo da liderança na geral das metas volantes, conseguia mais 5 pontos e praticamente assegurava o triunfo nesta classificação. Para a Burgos BH, uma equipa que também da região de onde sairá a corrida, Salamanca, fazia todo o sentido que pelo menos assegurasse já uma classificação. O pelotão aproximava-se da subida final ao Caramulo, uma escalada com cerca de 10 km, onde terminava esta segunda etapa do Grande Prémio Abimota. Lá atrás, a equipa Carmim Priu cozinhava a estratégia para o assalto à liderança na competição. Tu e o Walter, na montanha, primeiros ataques para estar logo o Nelson a saltar e o Amara, o João. Sim. Tu e o Walter fazem isso, encostam vocês, percebes? Sim. Pronto, para não dar logo ao princípio. Se vês que o Barbô vai com aquele passe, arranca para tirar de lá a gente. Não deixem aquela gente toda ir lá, até lá mais acima. Pronto. Mas dizes isso a eles todos, que é para saberem. Percebes? Mesmo se o Luís e isso puder fazer, e o Tomás, e o início da montanha, se vês que eles vão com aquele ritmo e ninguém se mexe, mexam naquilo para tirar de lá a gente. O Joãozinho o quê? O Joãozinho, o Nelson e o Amara é para chegar o melhor possível. Na ausência de Ricardo Mestre, que por opção técnica não esteve no Grande Prémio Abimota, as outras cartas a jogar por Vidal Fitas. Só que quem passou ao ataque logo desde o início da subida final foi outro português, mas ao serviço de uma equipa espanhola, Johnny Brandão. Este jovem corredor foi o vencedor no último ano da Volta a Portugal do Futuro, um triunfo que começou a ser construído precisamente aqui, na zona do Caramulo. O português do conjunto espanhol, Burgos, procurava novamente o sucesso neste local, mas um grupo restrito onde vinham os candidatos a anular aqui o fugitivo. De novo a FAPEL Glass Drive no comando, aliás foi assim ao longo de toda a subida, na perspectiva provavelmente de Sérgio Ribeiro ganhar no Alto Caramulo, se calhar demasiada exigência para as características de Sérgio Ribeiro, mas enfim, são opções. Quem não estava pelos ajustes eram os outros espanhóis. António Olmo levava consigo Moisés Duenhas. Olmo do Loltano Dunas Douradas leva na roda Moisés Duenhas dos supermercados Frois, enquanto lá atrás quem tentava a resposta era novamente Johnny Brandão. Notável o comportamento deste jovem corredor português, este ano ao serviço de uma formação espanhola, mas com um excelente desempenho. Ele que volta a chegar aos homens da frente, só que exatamente no momento em que Moisés Duenhas deixa para trás António Olmo. É um ataque decisivo de um corredor também já com grande experiência e um corredor com nível, claro, é bom dizê-lo, que não mais foi alcançado por nenhum dos outros adversários. À medida que os corredores iam subindo ao Caramulo, as condições atmosféricas iam ficando cada vez mais adversas. Na dianteira mantinha-se o homem dos supermercados Frois, seguido por Johnny Brandão. Ligeiramente atrasado vinha Luís Afonso da Liberty Seguros Santa Maria da Feira, que tentava também colar nos homens mais adiantados. Uma excelente subida também de outro jovem corredor, o ano passado companheiro de Johnny Brandão, enquanto que o camisola amarela com naturais dificuldades na subida. Moisés Duenhas pedalava já isolado para a meta, era já praticamente impossível alcançarem o corredor espanhol. Já estava nos metros finais da subida, depois havia uma aproximação à meta para ser feita mais rapidamente e o grupo, o que restava, também já não tinha capacidade de resposta. O camisola amarela, como dissemos, definitivamente perdeu o contacto com os perseguidores. Vitória, isolado para Moisés Duenhas. Lá ao fundo vinha o primeiro e mais direto perseguidor, o português Johnny Brandão. Segundo lugar foi para aquele que mais tentou, Johnny Brandão. Na terceira posição terminou o argentino da equipa do Loltano Dunas Douradas, Jorge Montenegro, a fechar o pódio nesta segunda etapa, a etapa rainha do 33º Grande Prémio Abimota, região de Aveiro. O camisola amarela José Carrasco terminou apenas no 27º lugar, a 25 segundos do vencedor, e perdia na segunda etapa o comando da prova para o compatriota Moisés Duenhas dos supermercados Frois, o novo líder do Grande Prémio Abimota, região de Aveiro. Pues ha sido una etapa dura, ¿no? Muy dura, y sobre todo el final teníamos pensado, si las fuerzas estaban bien, intentarlo cerca de meta. Lo he intentado y mira, al final se ha hecho duro la llegada, pero he conseguido llegar.
E após a segunda etapa, tudo mudava na frente da classificação geral deste Grande Prémio Abimota, região de Aveiro. Moisés Duenhas era o novo líder, Johnny Brandão a 12 segundos, Marco Cunha a 16, eram os portugueses que tentavam uma missão dura, destronar o espanhol da liderança. Albergaria Velha foi o ponto de partida da terceira e última etapa. O pelotão ia percorrer os 11 municípios da região de Aveiro com passagem pela zona da Ria. Uma derradeira tirada que não seria de todo de consagração, isto porque pelo meio havia duas contagens de montanha de segunda categoria que podiam ainda mudar o rumo dos acontecimentos, quer na classificação geral da montanha, quer também na camisola amarela, Marco. Apesar de se encontrarem ainda longe da meta final, eram duas dificuldades de peso, duas contagens de montanha. Alto de Cid e Talhadas são duas difíceis subidas e, claro, havia grande expectativa também para perceber o comportamento das equipas portuguesas para tentar alterar o rumo dos acontecimentos. O corredor da EFAPEL Glass Drive, César Fonte, defendia aqui a camisola azul, símbolo da liderança na geral da montanha. Tinha José Gonçalves, da Honda, apenas 3 pontos e havia duas montanhas por discutir. Mas havia também muito da corrida por decidir, ou pelo menos tentar alterar, como dissemos, os resultados das duas primeiras etapas. Daí que o próprio César Fonte, de alguma forma, fosse também ele um dos sacrificados da jornada. Aqui a perder o contacto exatamente com os homens mais adiantados, já na subida para o Alto de Cid, ficava irremediavelmente fora das contas da montanha. Na frente, um grupo com cerca de 20 unidades, onde vinha José Gonçalves. O corredor conseguia, no alto do Cid, decidir o triunfo na geral da montanha com a vitória nesta classificação. José Gonçalves a passar destacado no alto do Cid, seguido por Célio Sousa na terceira posição, ainda a passar José Mendes do Elia Antarte. Ou seja, a Honda colocava também Célio Sousa para assegurar de uma vez por todas a geral final da montanha. Na passagem por Severo do Voga, o grupo da dianteira ganhava mais elementos. Aqui resistia o Moisés Duenhas, o camisola amarela, que defendia como podia a liderança nesta competição. E até ao momento sem problemas, atendendo a que passara já a primeira contagem de montanha, ainda tinha consigo alguns dos companheiros de equipa. Desse primeiro grupo saltava Edgar Pinto, vencedor da edição do ano passado deste Grande Prémio Abimota. O corredor do Elia Antarte, natural de Albergaria Velha, a conseguir ganhar vantagem na dianteira da corrida, a tentar o assalto à camisola amarela, mas logo atrás de Edgar Pinto a responder um grupo de corredores onde vinham dois homens da EFAPEL Glass Drive. Sérgio Sousa e Nuno Ribeiro, ainda um corredor da Orbeia e a finalizar aquele primeiro grupo, Daniel Silva da Honda. Johnny Brandão, o segundo classificado na geral individual, a tentar também ele o assalto à camisola amarela, aqui a levar na roda Nelson Vitorino do Carmim Priu e também António Amorim da EFAPEL Glass Drive, com a resposta a ser precisamente dada pelo camisola amarela. No momento mais apertado da corrida, o próprio líder não teve problemas em ser ele a fechar a distância e a entrar neste grupo dos principais candidatos. Aqui, de alguma forma, arrumou com as pretensões de todos os outros. Entrando neste grupo restrito, estava ali, é verdade que sem qualquer companheiro de equipa, mas a parte mais complicada da etapa estava ultrapassada. Desse primeiro grupo saltava, de alguma forma inesperadamente, estávamos ainda bem longe da chegada, Sérgio Ribeiro da EFAPEL Glass Drive. O corredor da formação comandada por Carlos Pereira viria a receber a companhia de David Belda, do Burgos BH Castilha León, um corredor espanhol, filho de uma grande figura do ciclismo internacional, Marco. Vicente Belda foi um dos grandes corredores espanhóis dos anos 80. Os dois homens que pedalavam na dianteira conseguiam cerca de 40 segundos de vantagem sobre o grosso da coluna. Sérgio Ribeiro a comandar este duo da dianteira que passava junto às instalações da Abimota, um ponto que coincidia com uma meta especial, a meta José Maria Marques, com David Belda a passar à frente de Sérgio Ribeiro. O pelotão vinha logo atrás, comandado pela equipa do camisola amarela, que mantinha os fugitivos em linha de vista. E o facto de já ter outros companheiros de equipa dava essa possibilidade a Moisés Duenhas de estar de alguma forma tranquilo em relação aos dois homens mais adiantados, Sérgio Ribeiro e David Belda. Na dianteira, Sérgio Ribeiro era a partida para esta derradeira etapa, o sexto na geral, a 20 segundos do camisola amarela, pedalava na frente de David Belda. Os dois homens da dianteira iam receber a companhia de mais um corredor. Nuno Ribeiro atacava no pelotão e juntava-se ao colega da equipa.
Uma estratégia da equipa FAPEL Glass Drive na tentativa de complicar a vida à liderança, neste caso aos supermercados Freud, a equipa de Moisés Duenhas, mas mantinham-se ali, organizados num percurso que era muito mais favorável para quem persegue e principalmente pelas características dos 3 corredores que estavam mais adiantados. O trio da dianteira pedalava com apenas 15 segundos de vantagem sobre o pelotão. Estavam destinados ao insucesso estes 3 fugitivos. Movimentações, entretanto, no pelotão, neste primeiro grupo, nomeadamente por parte dos corredores da Carmine Prio, também tinham que fazer alguma coisa, pelo menos tentar alterar o estado de coisas. Nos derradeiros quilómetros tentou a sorte mais 3 corredores, desta vez a equipa algarvia da Carmine Prio, que coloca 2 homens na frente, Nelson Vitorino, Alejandro Marque e Omar Fraile, da Orbea, 3 corredores isolados a 5 km da meta. E, curiosamente, era o corredor da equipa Orbea o melhor posicionado, ligeiramente à frente deste homem, Nelson Vitorino, daí que o trio se entendesse muito bem e começava a complicar-se, claro, as diferenças eram bem pequeninas em relação aos homens que estavam a fazer a perseguição, continuavam a ser, ainda nesta altura, os companheiros de Moisés Duenhas. Omar Freire era 17º a 27 segundos da camisola amarela. Nelson Vitorino estava logo a seguir no 18º lugar a 32 segundos. Era aqui a última tentativa de roubar a camisola amarela ao corredor da Supermercados Freud, com uma nova situação de corrida agora com o apoio da FAPEL Glass Drive no pelotão. Que terá sido fundamental para o desfecho final desta corrida. Não fora a entrada da equipa de Carlos Pereira e provavelmente o vencedor teria saído deste trio, principalmente os 2 homens que estavam melhor posicionados. Ainda surge na aproximação à meta final, como parecendo discutir entre si a vitória na etapa. Alejandro Marque ganha alguma vantagem suficiente para lhe dar a vitória. O segundo lugar já é para António Carvalho do Mortágua. O corredor da equipa de clube a fazer o segundo lugar, ele que foi o vencedor, curiosamente, na última etapa de 2011 deste Grande Prémio Abimota, a não conseguir repetir o triunfo, isto porque Alejandro Marque foi mais forte em Aveiro. Foi uma etapa muito dura, muito rápida, que os homens da Freud souberam controlar, não lhes regalaram nada. E, bueno, na parte final tentamos ganhar a ver se intentávamos ganhar o prémio com Nelson Vitorino, não? Tinha poucos segundos perdidos. Estivemos aí com 40 segundos, soltando pela vitória, mas ao final atrás tiraram forte e nada, menos mal que pudemos ganhar a etapa, não? Moisés Duenhas terminou no 12º lugar a derradeira etapa e no final foi dueño da camisola amarela deste Grande Prémio Abimota, região de Aveiro. Nos han atacado mucho por todos los sitios y ya te digo, el equipo hemos intentado mantener la calma en todo momento y con mis compañeros que estaban muy fuertes pues hemos logrado poder conseguir la camiseta amarilla. E ao pódio subiram, para além do vencedor Moisés Duenhas, os outros 7 líderes das diversas classificações. Johnny Brandão a ficar no segundo lugar a 12 segundos, subida para a terceira posição de António Carvalho do Mortágua. Terminada a edição de 2012, já se prepara o próximo ano. Haverá Grande Prémio Abimota, região de Aveiro 2013, aí com uma outra região espanhola, com a Galiza, e vamos imediatamente começar a trabalhar nessa parceria para que esta aposta que fizemos seja uma aposta de sucesso, com estas várias nuances. Por um lado, mantermos viva esta prova ciclista tão tradicional quanto é o Grande Prémio Abimota. Em segundo lugar, promovermos a região de Aveiro por outras terras, nomeadamente da nossa vizinha Espanha, conquistando, repito, turistas para a nossa região. E em terceiro lugar, manter e aprofundar esta cooperação entre uma comunidade intermunicipal de 11 municípios, que é esta nossa aqui na região de Aveiro, e uma associação de empresas.